galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje veremos forças de atrito, então vem comigo! A força de atrito dinâmico, também chamada força de atrito cinético, é a força de atrito entre duas superfícies quando há deslizamento de uma superfície sobre a outra. Vejamos uma situação. Aqui eu tenho essa sapateira, eu amarrei uma corda nela e eu vou puxá-la por meio dessa balança aqui, balança digital, portátil, para ver quantos quilogramas força eu farei sobre essa sapateira, para colocá-la em movimento. Então dá para ver aí que a primeira situação ficou em torno de 2,6. Agora eu vou puxar novamente. Dá um pouquinho mais, 2,8 kg força. E quando eu puxo, essa força diminui para 2,4, 2,5 kg força. Então quer dizer que quando eu vou puxar a sapateira pela primeira vez, antes de colocá-la em movimento, eu tenho que fazer uma força maior para colocá-la em movimento e depois eu posso até diminuir a força um pouquinho, que ela vai continuar o movimento, continuar deslizando. Você já percebeu isso? Quando você foi empurrar alguma coisa muito pesada e foi difícil tirar do lugar, mas depois que ela saiu do lugar, ela continuou deslizando com maior facilidade? Pois é. Agora eu deitei a sapateira, vou arrastá-la para ver se é diferente a força que eu vou aplicar para conseguir arrastar ela. Note que a área agora de contato entre a sapateira e o chão é cerca de 2 vezes maior. Nós poderíamos pensar que o atrito fosse o dobro agora, já que a área é o dobro. Mas veja, se eu for dividir a sapateira em duas, somente a metade do peso atua em cada parte. Então a compressão da sapateira sobre o chão é a metade em cada parte. Acontece que vamos ver agora que a força de atrito então vai ser a mesma. Ela vai independer da área de contato entre a superfície da sapateira e o chão. Eu zerei agora a balança, vou puxar novamente até que ela venha sair do lugar. Vamos ver a numeração. 2,8 kg força, deu o mesmo valor. E agora, continuando arrastando, veja que caiu para 2,4, 2,5. O que a gente pôde perceber nesse vídeo, então, foram 3 características. A força de atrito dinâmico ela é menor do que o FAT máximo, que naquele caso era de 2,8, e aí depois que eu continuei puxando e ela foi deslizando, essa força caiu para 2,4, 2,5. E teve um valor constante, eu puxando em movimento retilíneo uniforme. E também independe da área de contato entre as duas superfícies. Essas são as 3 características da força de atrito dinâmico. E para você compreender melhor esta aula, reveja o assunto força de atrito estático que eu fiz na aula passada, aqui no card acima. Nesta aula eu expliquei a força de atrito estático máximo e a relação do quilograma-força com o Newton. Agora veremos o gráfico da força de atrito pela força aplicada sobre a sapateira. Quando nós aplicamos uma força de 1 kg-força sobre a sapateira, ela não andou, ela ficou parada. Então, 1 kg-força, a força de atrito foi também de 1 kg-força. Quando eu coloquei 2 kg-força aqui, sobre a sapateira, a força de atrito também era de 2 kg-força, porque a sapateira estava parada. Agora, quando eu coloquei 2,8 kg-força, exatamente esse valor, aproximadamente esse valor, ela também reagiu com 2,8 e estava na iminência do movimento, estava quase movimentando. Então quer dizer que esse valor de 2,8 é a FAT máxima, a força de atrito máxima. E esses 3 pontos geram uma reta, esta reta aqui partindo da origem. Esta reta partindo da origem, em vermelho, é a situação em que
o objeto está parado e eu ainda não venci a força de atrito máxima. A força aplicada de 2,8 não conseguiu vencer a FAT máxima, que é 2,8. Mas se eu colocar 2,9, eu consigo vencê-la, como eu mostrei no vídeo desta aula. E a caixa começou a deslizar, e a força de atrito que nós vimos ali no vídeo era de 2,4 ou 2,5 aproximadamente. Vou colocar 2,4. Se eu colocasse uma força ainda maior, ela ia continuar deslizando, e essa força de atrito, ela permaneceria constante, não importando se eu colocasse uma força de 3, ou de 4, ou de 5 kg força. A partir do momento em que eu venci a FAT máxima, a sapateira continuou a deslizar independentemente da força aplicada. Veja que aqui no gráfico há uma quebra, uma ruptura, que eu estou colocando aqui de preto, entre o valor da FAT máxima e o valor da força de atrito cinético, que é esse 2,4. Diante de toda essa situação e do gráfico que fizemos, gostaria que você pausasse o vídeo durante um instante e fizesse isso aqui, ó. Encontrasse o valor, ou uma expressão, na verdade, da força de atrito nessas três situações. Primeiro, eu vou fazer essa segunda situação aqui, que é o ponto mais importante do gráfico, que é o ponto limite entre o ficar parado e o movimentar-se. Então, quando a força aplicada for igual ao FAT máximo, nós teremos que a força de atrito será igual ao μ estático vezes a força normal. Essa é a fórmula do FAT máximo. Isso nós vimos na aula passada. Agora, se o valor da força aplicada for menor que esse valor de FAT máximo, então o objeto não anda, como nesses dois pontos aqui de vermelho que fizemos. A força de atrito terá um valor que é justamente igual à força aplicada. Se eu fizer uma força de 1 kg força, ela também será de 1 kg força. Se eu fizer uma força de 2 kg força, ela também será igual a 2 kg força. E assim por diante. Agora, no momento em que eu vencer a força de atrito máxima, eu aplicar uma força maior do que 2,8, por exemplo, 3, 4 ou 5, a força de atrito passará a ter um valor único, que é o valor do FAT cinético, que nesse caso é de 2,4. Portanto, o FAT aqui agora será igual ao FAT cinético, cuja fórmula é μ cinético vezes a força normal. Vejamos agora então um exemplo de aplicação de tudo isso que eu falei. Questão 9. O gráfico abaixo mostra a força F em função do tempo feito por uma pessoa para tirar um bloco do repouso, imprimindo-lhe em seguida um movimento retilíneo uniforme. Então é essa situação aqui, ó, certo? Eu coloco uma força sobre o bloco até que ele ande, sempre vai existir uma força de atrito atuando nele, e aqui está o gráfico da força que eu apliquei com o passar do tempo. O bloco está numa superfície horizontal. Se o peso do bloco é de 500 newtons, então os valores dos coeficientes de atrito, respectivamente estático e cinético, entre o bloco e a superfície são... Vou destacar aqui essas perguntas. Ele quer saber o coeficiente de atrito, respectivamente estático e cinético, e o peso do bloco é de 500 newtons. Com esse gráfico aqui, nós podemos ver que a força aplicada máxima será igual a 300 newtons. Essa aqui é o FAT máximo, porque a partir desse momento ele começa a andar em movimento retilíneo uniforme e essa força passa a ser 200 newtons, que é o FAT cinético. Embora esse gráfico seja um pouquinho diferente do outro, mas sua interpretação é a mesma, certo?
aqui era força de atrito por força aplicada. Aqui é a força aplicada no eixo Y com o passar do tempo. E o enunciado diz que em seguida o movimento será retilíneo uniforme, que é essa força aplicada aqui de 200 newtons. Então aqui é o fato cinético, tudo bem? Lembrando então que a fórmula, a expressão da força de atrito máxima é esta e o fato cinético é esta, nós temos que, como a superfície ela é horizontal, a força peso aqui para baixo sobre o bloco será igual à força normal para cima sobre o bloco. Então teremos que a força normal é igual à força peso em módulo. Então a força normal é igual a 500 newtons. Com isso, nós podemos então pegar a expressão de Φ máximo, sendo Φ máximo igual a 300, e colocar 300 é igual a μ estático vezes 500 da força normal. Portanto, μ estático vai dar 3 sobre 5, ou seja, 0,6. E o fato cinético, que lá no gráfico é igual a 200, encontramos aqui o μ cinético, já que a força normal é a mesma, de 500 newtons. O μ cinético vai dar 2 sobre 5, que é igual a 0,4. A alternativa correta é a letra A, 0,6 e 0,4. E, para finalizar essa aula, eu quero dizer que o μ estático sempre será maior ou igual ao μ cinético, porque é mais difícil colocar algo em movimento do que quando ele já estiver em movimento. Portanto, o μ estático sempre será maior ou igual ao μ cinético. Beleza? Até a próxima aula. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!